Bom, então tá aqui o gorro espiral, que tá muito charmoso. Vocês vão precisar, para fazer esse gorro, um fio 100% acrílico, pode ser um que você tenha na sua casa. Eu utilizei o batique, que dá esse efeito, né? Ele tem 360 metros, essa cor é a cor 9500 e ele tem 277 de tex. É um fio que rende bastante, tá? Eu fiz todo o gorro e ainda sobrou esse tanto aqui que eu enovelei, tá certo? Vão precisar também de uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, uma agulha número 5 e uma tesourinha. Vocês vão começar aqui com 9 correntinhas. E aí, para virar esse trabalho aqui, você vai pegar nessa lombadinha aqui que a correntinha tem por trás, nessa daqui, ó. Então, vocês vão virar aqui, ó, e começar a pegar nessa lombadinha e fazer uma carreira de ponto baixo, pegando apenas nessa lombadinha aqui, até o final. Chegou aqui no final, vocês vão fazer uma correntinha e vão virar esse trabalho. Você vai ter os seus pontos baixos aqui dessa forma. E aí, você vai pegar agora aqui na segunda correntinha, nesse segundo elozinho aqui, ó, tem duas, vocês pegam nesse de trás e faz mais uma carreira de ponto baixo. Sempre no final da carreira, vocês façam uma correntinha. Isso já vai dar o seu acabamento no final do gorrinho, tá? Virou o trabalho, vai fazer novamente mais uma carreira pegando aqui na segunda correntinha da cabeça dos pontos baixos. Isso você vai fazer repetidamente até você alcançar a medida da cabeça que você precisa ir para o seu gorro, tá? Nesse caso aqui, eu já alcancei a minha medida. É um gorro para uma criança de 2 a 5 anos. A medida da cabeça é de 45 centímetros e meio, então eu já alcancei o tamanho da tira. Finalizei aqui com a corrente, mas eu vou desmanchar essa corrente que eu tava fazendo para virar. Vou pegar aqui a minha outra parte e já vou lá no primeiro ponto, aqui, e puxo aqui um ponto baixíssimo para emendar as duas partes. Vou no próximo e no próximo do outro lado, faço um ponto baixo e aqui vou fazer essa costura com ponto baixo, pegando um ponto baixo de cada lado e seguindo com a costura até o final aqui. Cheguei aqui no final, vou virar essa peça, vou virar, e aqui, ó, eu já tenho a minha costura quase invisível, tá? Vou aproveitar e esconder esse primeiro fio aqui com uma carreira de ponto baixo que eu vou fazer aqui. Então, eu já vou aqui nesse primeiro ponto, eu já vou entrar, fazer o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer ponto baixo em toda a volta dessa tira. Como que eu sei onde é que eu vou colocar pontos baixos? Aqui, ó, é uma carreira, aqui é outra carreira. Então, você tem que pegar um ponto baixo na cabeça de cada carreira de ponto baixo que você fez na carreira anterior. Não pode aumentar, né, os pontos, então você
observa essa parte para pegar direitinho aí na cabeça de ponto de cada carreira. Isso você vai fazer aqui até dar a volta e chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui no primeiro ponto um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou subir 2 correntes e vou passar uma carreira de ponto alto sobre cada ponto baixo de base. Então, vou seguir aqui com ponto alto sobre ponto até dar a volta. Cheguei aqui, finalizei a minha carreira de ponto alto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fechar a carreira. Nesse mesmo ponto, eu já vou puxar aqui 2 correntes para representar o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora eu vou fazer o meu primeiro ponto relevo. Então, aqui eu tenho um ponto em cada ponto. E eu vou voltar nesse 4º ponto aqui de base da carreira de baixo, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, introduzir a minha agulha por trás e puxar o meu ponto alto aqui dessa forma, tá? Sem pular nenhum ponto, eu vou no próximo aqui e faço mais 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. E faço a próxima laçada, voltando aqui no 4º ponto, ó. 1, 2, 3. No 4º, eu faço a introdução da agulha por trás do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto alto relevo, tá? Já vai dando o efeito, né, do gorrinho. Lembrando que não é para eu pular ponto, ó. Aqui eu tenho um ponto feito, tá vendo? No próximo, eu faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E aí, no 4º, eu volto aqui, 1, 2, 3, 4, volto e faço a minha laçada de ponto alto relevo. Isso vocês vão fazer por toda a carreira até chegar aqui. Fiz toda a minha carreira aqui, vou fechar aqui com ponto baixíssimo naquelas primeiras correntinhas. Fechei. Vou caminhar aqui para o próximo ponto e já vou fazer um ponto baixo e uma corrente e eu tenho meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto no próximo ponto de base. E agora eu vou voltar aqui nesse ponto relevo. Então, eu vou pegar lá dentro do corpinho do ponto relevo, com a mão bem frouxa, tá? Vou puxar para ele ficar na altura e vou fazer o meu ponto alto relevo. Agora aqui, ó, eu vou pular um ponto de base, porque quando eu fiz a carreira anterior, eu criei um aumento, mas eu não vou continuar com esse aumento. Então, eu vou pular esse ponto de base, fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base aqui. E vou pegar o próximo ponto lá no corpinho do ponto alto em relevo, vou dar aquela puxadinha, fazer o meu ponto alto. E agora começa a dar o efeito de verdade. Pulo
o próximo ponto de base, faço os 3 próximos pontos altos. E volto lá no corpinho do ponto alto em relevo, tá? Então, essa é a sequência que vocês vão fazer daqui até a altura do gorro. Nesse caso aqui, a altura desse gorrinho total, ela é de 19 centímetros e meio. Bom, aqui eu cheguei, ó, na altura de 14 centímetros. Como esse gorro é para uma criança de 2 a 5 anos, essa altura ela é de aproximadamente 19 centímetros e meio. O restante eu vou alcançar com as diminuições, as carreiras de diminuições. Então vamos lá. Como que eu vou fazer as diminuições a partir de agora? Eu já subi aqui o primeiro ponto alto. E agora, eu vou, nos próximos 2 pontos, fazer um ponto alto sem finalizar, mais um ponto alto sem finalizar e fecho todos juntos. Volto aqui no meu ponto alto relevo e faço ponto alto relevo normal. No próximo, a mesma coisa, pulo aquele ponto de base, venho aqui, faço um ponto alto todinho, completo, e nos 2 próximos eu faço a diminuição, que são 2 pontos altos fechados juntos. Volto aqui, pego o meu ponto alto relevo e finalizo. Isso vocês vão fazer a volta toda. Essa é a primeira carreira de diminuição. Na próxima, a gente vai fazer mais uma. Cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para dentro desse próximo ponto de base. Já vou fazer o meu primeiro ponto alto. E aqui, ó, vou fazer esse ponto aqui completinho e vou voltar aqui no meu ponto alto relevo. Vou pular esse ponto de base, fazer aqui um ponto alto sem fechar, mais um ponto alto e fechar todos juntos. Volto aqui no ponto alto relevo e fecho. A mesma coisa, faço um ponto alto, não finalizo, mais um, não finalizo, fecho os 2 juntos e puxo o meu ponto alto relevo. Essa é a repetição dessa carreira até fechar aqui. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o ponto baixíssimo, fechar aqui. E agora, vou caminhar aqui para esse ponto, já vou fazer o meu primeiro ponto alto e já vou voltar aqui no ponto relevo. E agora, eu vou fazer só isso. Pulo um ponto de base, faço ponto alto aqui e volto no ponto relevo. Pulo um ponto de base, faço um próximo ponto e o ponto alto relevo. Até eu dar a volta no gorrinho todo e chegar aqui. Cheguei aqui no final, vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. E aí, nesse momento, eu vou medir o meu gorrinho para ver o quanto eu já alcancei. E eu tenho 18 centímetros. E agora, para alcançar o restante da medida, eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto aqui, tá? Então, vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui. Nessa carreira, eu não vou fazer diminuição. Então, eu vou fazer
ponto sobre ponto, vou fazer meio ponto alto em todos os pontos de base, até eu fazer a volta toda. E aqui eu vou seguindo. E aí, você segue fazendo ponto sobre ponto, até fazer a volta. Fecho a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, vai ser a minha última carreira. Então, eu vou subir uma corrente, pular esse ponto de base e fazer um ponto baixo no próximo. Pula esse ponto, faz um ponto baixo no próximo. Então, eu vou fazer um ponto baixo pulando um ponto de base, tá? Essa é a repetição dessa carreira. Fechei aqui a minha carreira, vocês podem ver que já deu uma afunilada, né, no gorrinho. Então, eu vou puxar aqui um pedaço do fio, um pedaço razoável, vou cortar o fio e vou passar ele aqui, fazendo aquele nozinho de segurança, né? E agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro e aqui nós vamos fazer aquela costura de zigue-zague. Então, vou deixar um pedaço aqui do fio e vamos fazer o seguinte, ó. De trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, de frente para trás. E aqui eu vou fazendo essa costura, pegando na cabeça de todos os pontos baixos, até eu chegar aqui no final. É pequenininho, então é rapidinho isso aqui. Cheguei aqui. Agora, quando eu puxar aqui, ele vai fechar essa boquinha aqui. Pronto, fechamos o nosso gorrinho. Eu vou passar essa agulha de tapeceiro para dentro do meu gorrinho, aqui pro avesso. Vou virar aqui. Agora, aqui eu vou costurar, para ele ficar bem firme, tá? Então, eu vou costurar. Sem muita regra de costura, só você ir costurando, pegando aqui as partezinhas, né? Não deixar nada solto. Ver se não tem nenhum buraquinho, se o acabamento tá bom, tá legal. E aí, você vai costurando aqui. Quando você vê que tá ok, aí você já pode parar, fazer o arremate e o acabamento. Pra mim aqui já tá ótimo. Vou dar o acabamento aqui. Vou cortar mais um pedaço do meu fio. Vou abrir esse fio. Com a minha própria agulha de crochê, eu pego aqui uma parte do fio. Quando você abre o fio, ele fica bem delicado. Então, cuidado para não arrebentar o fio. Faz aqui um nozinho, sem puxar muito, tá? Faz outro nozinho. Mais um. Pode cortar. E tá pronto o nosso gorrinho. Como vocês podem ver, eu acho até que ele pode ser usado dos dois lados.
porque desse lado também ele fica bem bonito. E aí, agora, só colocar o pompom e o nosso gorrinho tá pronto. Lindo demais, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Até mais!